Escutem, eu lhes falo do Deus vivo que fez o céu e a terra. E hoje, diante deste Areópago, eu vos convido, acompanhe o programa O Evangelista, de segunda a sábado às 10 horas da manhã e aos domingos às 7. Santo anuncia Jesus no Areópago. Nosso propósito? Ganhar. É na TV Meteoro, com a direção e apresentação do pastor Roberto Alecrim. Pois o nosso propósito é ganhar, ganhar e ganhar muitas almas, muitas vidas para o reino de Deus. Só assim seremos participantes do Evangelho de Jesus Cristo. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz, bom dia, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus, graça e paz da parte de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está começando aqui na TV Meteoro, está começando o programa O Evangelista. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E onde você estiver, receba aí o abraço respeitoso, fraternal, sincero do seu amigo pastor Roberto Alecrim, apresentador do programa O Evangelista. Programa O Evangelista, todos os dias aqui na TV Meteoro, de segunda a sábado, 10 horas da manhã. Aos domingos, 7 horas da manhã. Neste horário, estamos chegando forte ali no Japão, sabia? Aos domingos aqui, estamos chegando forte lá na segunda-feira. Olha, muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Quero dizer para você que o programa Evangelista, nós estamos aqui, é um esforço, tá bom? É o nosso esforço para, através dele, cumprirmos aqui os nossos objetivos. Nós temos aqui objetivos, propósito, nós temos visão. Primeira coisa, evangelizar o Brasil e o mundo através da internet. Meu irmão, minha irmã, pense bem. O que a internet pode nos ajudar para falar de Jesus Cristo, para fazer discípulos? O apóstolo Paulo diz assim: aproveitai as oportunidades. E a internet é uma tremenda oportunidade. Por quê, pastor Alecrim? Porque a internet está praticamente em todos os países. Então, nos ajude em oração. Esse é um programa evangelístico, é um programa doutrinário, é um programa familiar. Você pode assistir tranquilo com a sua família, você pode indicar para todo mundo. É um programa evangelístico, familiar. É um programa onde você não vai ver nada de cenas obscenas. Você não vai ver nem ouvir aqui o pastor Alecrim ou os nossos convidados falar contra a religião de alguém, atacar a religião de alguém. Você não vai ver aqui pastor criticando igreja A, B, C ou D. Nós apresentamos verdades aqui, mas sem o propósito de sermos críticos. O nosso propósito, eu, pastor França, pastor Paulo, o nosso amado Espírito Santo, é trazer uma pequena contribuição através da internet. Então, compartilhe o link da TV Meteoro aqui do nosso programa. Vai aparecer para você aí, tvmeteoro.com.br, tvmeteoro.com.br. Segunda a sábado, 10 horas da manhã, aos domingos, 7 horas da manhã. Tá bom? Olha, já está conosco na sala de transmissão, diretamente lá de Portugal, o pastor Laerte França, missionário, que saiu do Rio de Janeiro, ali da região de Nova Iguaçu, já está como missionário ali em Portugal, já vão aí para 5 anos que ele está lá, com a irmã Valéria, evangelizando ali, não somente em Portugal, mas também visitando ali outros países, levando a mensagem do Evangelho. Ele já está conosco. Ele vai trazer a mensagem, ele vai estar orando pelas nações, vai estar orando pelos enfermos, tá bom? Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tenho pedido aqui e vou continuar pedindo pela necessidade.
eu vou continuar pedindo que você nos ajude com uma pequena oferta voluntária. Eu quero dizer para você que, para o Ministério Paixão pelas Almas, o mês de janeiro, os compromissos que vencem agora para o mês de fevereiro, é um mês que também é difícil para o nosso ministério. Então, se você puder, nos ajude com uma pequena oferta voluntária. Nos ajude, tá bom? Aquilo que você nos ajuda aqui, o pastor Alecrim consegue ajudar missionários, pastores, irmãos, mas eu só consigo fazer isso com a sua oferta voluntária, tá bom? Eu quero agradecer aqui a um dos nossos patrocinadores comerciais, acabou nos ajudando aqui com a sua oferta que chegou nesse instante aqui. Muito Diga para sua obrigado mãe a esse parceiro comercial. E também nós vamos já chamar o pastor Lerte França. Pastor Lerte França, já vamos chamar você para você estar fazendo o nosso momento de oração, pastor Laerte França. Hoje, o pastor Laerte França vai estar orando pelas nações, com a letra U, pastor França. São 4 nações: Ucrânia, Uganda, Uruguai e Uzbequistão. Pastor França, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão. Também orar pelos enfermos, orar pela Maria Lúcia, que é minha cunhada, orar pela irmã Doralice, que é membro lá da Primeira Igreja Batista no Parque Eldorado. Tá bom? Anotou direitinho aí? Então, pastor Laerte França, seu primeiro bom dia. Amados irmãos e amigos que nos apoiam e nos prestigiam com suas presenças, aceitem o nosso bom dia e imploramos que a boa mão de Deus, que está permaneça sobre as nossas cabeças, fazendo cair sobre nós as mais escolhidas bênçãos celestiais. Nós estamos nesse programa e esperamos que o alcance do programa seja muito útil e proveitoso para a sua vida. E agora é um momento de oração, quando nós vamos nos debruçar diante de Deus, nos prostrar e implorar as suas bênçãos e seus favores para este programa e para os pedidos apresentados pelo nosso querido diretor, pastor Roberto Alecrim. Então, feche seus olhos agora e vamos orar. Pai nosso todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é o dono do mundo. O Senhor é o dono das pessoas. O Senhor enviou Jesus ao mundo para morrer em nosso lugar, a fim de que alcançássemos a salvação eterna. Muito obrigado por isso. Pedimos que o teu Espírito Santo onipotente abençoe as nossas vidas e abençoe esse programa. Nós mal estamos começando, mas queremos dar ao Senhor toda a autoridade, respeito e reverência, porque esse programa é feito para a glória do seu nome. Portanto, abençoa tudo o que está sendo feito aqui, será feito, e os equipamentos também sob o controle do pastor Paulo Vitor. Que tudo ocorra bem para o sucesso do teu reino. Quero te pedir para abençoar o mundo do Senhor e a terra. Neste momento pedimos pelos irmãos e habitantes da Ucrânia, que está em guerra há anos com a Rússia. Pelo menos uns 4 anos. Muitas mortes, muito sofrimento, muita destruição. Abençoa aquele povo, Senhor Deus. Abençoa o povo de Uganda também, um povo sofrido. Abençoa o povo do Uruguai e também do Uzbequistão, Senhor Deus. Lá do outro lado do mundo, praticamente, que essas pessoas, que essas almas sejam salvas. Abençoa o pastor Roberto, que tem se preocupado com esses países todos, ó Deus.
São 195 países no mundo e o pastor Roberto, todos os dias, ora por uma série desses países, querendo o bem daquelas pessoas e a salvação. Ora pelas pessoas enfermas que ele citou aqui, Senhor Deus. Que a tua boa mão, que é onipotente, que ela venha curar as pessoas, cura os enfermos, traz paz, conforto, lenitivo, descanso, Senhor. O Senhor pode tudo. O Senhor é o Deus que salva, cura, liberta, transforma, abençoa. Exerce, ó Deus, essas atribuições do teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações, fala através da mensagem e abençoa as pessoas que estão dispostas a contribuir financeiramente com esse programa para o bem do Evangelho. Esta oração simples nós fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperança nossa, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, a fulgurante estrela da manhã, o príncipe dos reis da terra, o nosso amado Jesus Cristo, que um dia vai voltar para nos buscar. É em nome dele que oramos. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Após esse nosso momento de oração, quero dizer para você que essa é uma prática aqui no programa O Evangelista. Por quê? Estamos na obediência ao ensinamento do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Leia Mateus capítulo 9, versos 37 e 38. O Senhor Jesus Cristo falou aos seus discípulos: realmente a seara é muito grande. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros. A seara é grande e poucos os ceifeiros. E como nós temos conhecimento disso, oramos sem cessar, para que o Senhor mande os ceifeiros para aquelas regiões do Brasil que ainda não foram alcançadas com a mensagem do Evangelho. E também para que ele mande os ceifeiros, os missionários, os discípulos dele, para alcançar também todas as nações. Além daqueles países, daquelas nações, aonde se faz praticamente de tudo para barrar a entrada do Evangelho, nós temos países que ainda não temos lá alguém pregando o Evangelho. Mas nós estamos aqui na obediência, orando, clamando para o Senhor mandar. Vamos aqui a um breve intervalo comercial. Eu quero dizer que o pastor Alecrim precisa deste intervalo comercial para ajudar o nosso ministério Paixão pelas Almas. Então, assista aí com muita atenção, ouça o que vamos apresentar aí, através de nossos parceiros comerciais, podemos atender você em qualquer lugar do Brasil. Vamos ao nosso breve intervalo comercial e a gente já retorna. Somos a Premium Clube, proteção veicular. Temos uma estrutura de ponta e um time com mais de 600 profissionais especializados, prontos para te atender e reconhecidos pela excelência no nosso atendimento. Disponibilizamos cobertura completa para carros, motos e caminhões, protegendo seu veículo contra furto, roubo, incêndio e colisão, com assistência 24 horas completa, rede credenciada em todo o território nacional e a única que oferece até 120 dias de carro reserva. Premium. Cuidamos de pessoas, protegemos conquistas. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Atenção, você que é papai, você que é mamãe, você que é vovô, vovó, titio, titia. Preste atenção que o pastor Alecrim vai falar aqui agora. Eu quero apresentar para você o seguinte. A partir dessa data, o pastor Alecrim ele é representante de vendas da Sociedade Bíblica do Brasil. É a maior empresa gráfica de impressão de Bíblia na América Latina. E hoje eu estive aqui em Curitiba fechando essa parceria de vendas. Eu fui atrás aqui desse material que eu vou apresentar para você aqui agora. Olha, um material espetacular. Você já conhece a Bíblia Ilustrada?
365 histórias ilustradas para criança de 5 até 13 anos de idade. Olha, cada dia do ano tem aqui uma lição bíblica ilustrada, algo maravilhoso. É o melhor presente que você vai dar para o seu filho, para sua filha na cidade, para o seu netinho, para a sua netinha, para o seu sobrinho, para o seu vizinho. Dê esse presente aqui de aniversário, de lembrança, para seu filho guardar para você. Guardar é algo muito precioso. Então, eu recomendo para você. Liga para o Pastor Alecrim aqui, ó, 41 998 736835. Faça o pedido dessa Bíblia aqui ilustrada. 365 histórias para crianças ilustradas. Crianças de 5 até 13 anos. Bem, também eu fui buscar um outro material. Esse aqui eu tenho, está num novo formato. É a Bíblia Sagrada Super Gigante. Muitas pessoas reclamam, né? A letra da Bíblia é pequenininha. Olha, eu fui buscar essa Bíblia aqui. É letra super gigante, com zíper e com índice. Ela aqui está lacradinha. Você vai apaixonar pela leitura da Bíblia, lendo essa Bíblia com a letra super gigante. Liga para o Pastor Alecrim, 41 998 736835. Vou enviar para você em qualquer lugar do Brasil. Bem, também eu trouxe aqui essa Bíblia Sagrada, letra super gigante na cor rosa para as mulheres do Brasil inteiro. Liga para o Pastor Alecrim, 41 998 736835. Uma linda Bíblia cor de rosa, letra super gigante. Você que está usando óculos de grau aí, peça para o Pastor Alecrim, vou mandar para você em qualquer lugar do Brasil. E finalizando, aqui ó, 100 passos, Bíblia da família. Papai, mamãe, vovô, vovó, para você dar de presente e ler com o seu filho. Bíblia para ensinar a família. Sentar com as crianças na sala e estudar isso aqui, ó. 100 lições bíblicas. Liga para o Pastor Alecrim, 41 998 736835. Tem todo aqui, ó, um portfóliozinho de apresentação que acompanha o passo a passo. Como é que você vai usar essa Bíblia aqui para fazer o culto com os seus filhos. E também eu fui pegar lá 1000 folhetos desses daqui da Sociedade Bíblica do Brasil para você distribuir no evangelismo aí na sua igreja. Faça o pedido com o Pastor Alecrim, 41 998 7368. Eu lhes falo do Deus vivo que fez o céu e a terra. E hoje, diante deste Areópago, eu vos convido, acompanhe o programa O Evangelista, de segunda a sábado às 10 horas da manhã e aos domingos às 7. Santo anuncia Com a direção e apresentação do pastor Roberto Alecrim. Pois o nosso propósito é ganhar, ganhar e ganhar muitas almas, muitas vidas para o reino de Deus. Só assim seremos participantes do Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem. Tivemos aí o nosso intervalo comercial e logo em seguida tivemos aí o apóstolo Paulo, o nosso apóstolo Paulo, participando aqui do programa O Evangelista. Eu quero dizer para você que além da Prêmio Proteção Veicular, você pode nos ajudar fazendo a proteção veicular. Qualquer estado do Brasil, de qualquer estado do Brasil, proteja o seu carro, moto, caminhão aqui, junto com o pastor Alecrim, através do programa O Evangelista, você vai ajudar muito o nosso programa, tá bom? O nosso ministério. Está aí o telefone de contato do pastor Alecrim. Tivemos também a apresentação do material da SBB e hoje eu quero trazer para você uma lista de livros que eu já tenho à disposição da editora Betânia, aqui de Curitiba. Então, você querendo, eu posso enviar para você de qualquer lugar do Brasil os seguintes livros. Eu separei 10 aqui. O primeiro, O Ato Conjugal. Esse livro eu ganhei em 1981. Foi quando eu já estava ficando noivo da Cristina e logo no ano seguinte eu casei com ela, mas antes eu li esse livro e ela leu também. Atos Conjugal. Tim e Beverly LaHaye. Ato Conjugal. Também, o que o ato conjugal significa para a mulher? O que o ato conjugal significa para o homem? Criar filhos não é brincadeira.
Agora, cura para os traumas emocionais. Você que trabalha aí na área de psicanálise clínica, eu tenho um livro aqui bom. Você que está sofrendo aí com algum problema interior emocional, esse livro aqui é muito bom. É de David Simmons. Cura Interior, Beth Tapscott. Cura Interior. Esse livro aqui, o meu filho já leu, é muito bom. Eu não li ainda não, mas o nome desse livro aqui é Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está olhando? É de Bill Hybels. Outro livro, esse é do pastor reverendo Hernandes Dias Lopes. É possível comunicar-se com os mortos? Hã? É possível comunicar-se com os mortos? Esse livro é da autoria do reverendo Hernandes Dias Lopes. Outro livro, Batalha Espiritual. O próximo, já encerrando aqui, olha, esse livro eu recomendo e recomendo muito. Por que tarda o pleno avivamento de Leonard Ravenhill? Por que tarda o pleno avivamento? E mais um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, Avivamento Urgente. Então, eu tenho aqui à disposição desses 10 livros para você nos ajudar, tá bom? Entre em contato com o pastor Alecrim. Pastor Alecrim, eu quero aquele livro que fala sobre avivamento. Eu quero aquele livro que fala de cura interior. Eu quero aquele livro Ato Conjugal. Eu quero saber como é que o homem, qual o significado para o homem do ato conjugal? Qual o significado do ato conjugal para a mulher? 10 títulos que eu li aqui estão à sua disposição, tá bom? É só você entrar em contato aí com o pastor Alecrim para a gente atender você, tá bom? Bem, vai retornar, já está conosco na sala de transferência, de transmissão, desculpa, já está conosco o pastor missionário Laerte França. Ele é o nosso professor, é o nosso cooperador, é um homem de Deus muito experiente na obra da pregação do Evangelho, em fazer discípulos, em doutrinar a igreja. Eu agradeço muito a Deus pela presença, pela vida do pastor Laerte França. Orem pelo pastor Laerte França, pela saúde dele, tá certo? O pastor França está em tratamento de saúde, problemas sérios. Eu peço que você ore por ele. Mesmo tratando da saúde, ele está sempre conosco aqui. Pastor França, seja bem-vindo mais uma vez. Como é que está Portugal? Como é que está Portugal hoje? Ora, pois. Portugal está em paz, embora tenha sido acometido de uma enxurrada e várias regiões foram alagadas, prejuízo muito grande, mas Deus está no controle. E está muito frio também. De quando em vez surge aqui uma ventania espetacular. Não aqui onde eu estou, mas em alguns cantos da terra de Portugal, porque Portugal fica numa espécie de vale, assim. Então a água desce e vai levando tudo. Muitas pessoas perderam propriedades e plantações. A situação é bem delicada, mas Deus é grande. Nós estamos felizes de estarmos juntos nessa hora para falarmos daquilo que é mais importante para nós sobre o reino de Deus. Eu vou citar 3 textos bíblicos. O primeiro encontra-se em Mateus 19:16. O segundo em Marcos 10:17. E o terceiro em Lucas 18:18. Os 3 evangelhos, eles falam da mesma coisa. E cada evangelista
apresenta uma visão diferente, não estranha ou errada, mas um ângulo diferente daquilo que outros observaram. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. O que é isso? É uma palavra grega que significa olhar alguma coisa do mesmo ponto de vista. Não obstante olharem os três sob o mesmo aspecto, a riqueza de fatos ela é grande e propicia uma diversidade de informações. Por isso, eu peguei os três textos, Mateus 19:16, Marcos 10:17 e Lucas 18:18, e fiz uma juntada. Então, os três evangelistas dizem o seguinte: esse texto retrata o encontro de Jesus com um jovem rico. E está escrito assim: os evangelistas disseram o seguinte, presta bem atenção. Quando Jesus estava saindo de viagem, um certo líder judeu, não era uma pessoa qualquer, era um líder da religião dos judeus. Ele veio correndo, ele chegou perto de Jesus e o que ele fez? Ele se ajoelhou na frente de Jesus. Ele se ajoelhou em praça pública, diante de inúmeras pessoas. E ajoelhado, ele fez uma pergunta a Jesus. Ele disse: bom mestre, o que eu devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Em outras palavras, ele disse: que bem farei para herdar a vida eterna? Foi uma pergunta. O texto é desenvolvido com argumentos, com perguntas, com respostas, e Jesus Cristo instruiu aquele moço. O que a Bíblia diz com relação à sucessão dos fatos é que Jesus disse: olha, se você quer ter a vida eterna, você precisa guardar os mandamentos. E então, ele disse: olha, eu tenho guardado os mandamentos desde a minha mocidade. Mas ele estava enganado. Ele mentiu. Ele mentiu para Jesus, que é onisciente, onipotente. Jesus conhece tudo. Jesus sabe tudo. Ele sabe quem você é. Ele sabe dos seus problemas. Conhece tudo. E então, Jesus perguntou: quais os mandamentos que você segue? Aí eles foram falando dos mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. E o rapaz falou 9 mandamentos que ele estava obedecendo. Mas ele omitiu o mandamento: não cobiçarás. Enquanto ele falou os 9, a Bíblia diz que Jesus amou aquele rapaz. Que rapaz precioso. Mas, como Jesus sabe de tudo, viu que o rapaz tinha ambição, ele era ambicioso, ele amava o dinheiro. E o apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Tem gente que vai para o inferno só porque ama o dinheiro e rejeita a Deus. E Jesus disse que nós não podemos amar o dinheiro e amar a Deus na mesma proporção. Aliás, não temos que amar o dinheiro. Nós temos que usar o dinheiro, se tivermos, para fazer o bem. E então Jesus, vendo que aquele rapaz tinha no seu coração a cobiça, Jesus lançou-lhe uma
vamos dizer, um desafio. Ele perguntou: que bem farei para herdar a vida eterna? Presta bem atenção. Ele queria fazer uma coisa boa para ser salvo. E quando Cristo deu-lhe a resposta, ele não aceitou. Jesus disse: olha, vai, vende tudo que você tem, dá tudo aos pobres, depois vem e segue-me. A Bíblia diz que aquele rapaz, quando ouviu a resposta de Cristo, a Bíblia diz que ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. E ele foi embora da presença de Cristo sem perdão, sem salvação, sem esperança, porque ele amava mais os bens materiais, ele amava mais o mundo do que a Deus. Tiago diz que você pode guardar muitos mandamentos, mas se você errar em um mandamento, você torna-se culpado de todos. Imagina um trem, um comboio, tem mais ou menos, vamos dizer, 64 rodas, todas funcionando. Se somente uma roda der problema, prejudica todo o movimento do comboio. O trem tem que parar. É a mesma coisa. Você tem que se entregar completamente a Jesus. Jesus queria que aquele rapaz fosse um seguidor seu, mas ele ficou triste. Normalmente as pessoas que têm dinheiro não ficam tristes, né? Mas ele ficou. Então isso prova que a pergunta que ele fez não foi uma pergunta séria. Ele não estava a fim de cumprir aquilo que estava perguntando. Ele perguntou: que bem farei? Eu quero fazer uma coisa boa, eu tenho dinheiro e eu posso fazer uma coisa boa. Mas só que Jesus pediu tudo que ele podia oferecer. Jesus disse: vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Então, na verdade, essa é a pergunta: que bem farei para herdar a vida eterna? Aquele rapaz perguntou, mas no fundo, não demonstrou nenhuma vontade em obedecer. Eu gostaria que nós meditássemos nesta hora com base no seguinte tema: 5 coisas boas que todo homem precisa fazer para ser feliz eternamente. Vou repetir. 5 coisas boas que todo mundo precisa fazer para ser feliz eternamente, para ser feliz neste mundo e no além-túmulo. Nós estamos vivendo no aquém-túmulo, estamos vivos aqui na Terra, mas como todo mundo sabe, um dia nós partiremos daqui e vamos para o além-túmulo. E o além-túmulo, a pessoa pode viver, dependendo das decisões tomadas no mundo, no céu com Deus, com os anjos, com os santos, ou no inferno, com o diabo, seus anjos e com toda a raça de gente ruim. As pessoas escolhem. Aquele moço do encontro com Jesus escolheu a perdição, a morte, a destruição, o inferno, porque ele não quis obedecer. Ele perguntou o que eu tenho que fazer. E quando Jesus disse o que ele tinha que fazer, ele disse no seu íntimo: não vou fazer, não vou abrir mão das minhas riquezas. 5 coisas boas que todo homem precisa fazer para ser feliz eternamente. E essa nossa palestra, mensagem, ela será apresentada hoje, amanhã e possivelmente concluiremos na segunda-feira, porque ela é de suma importância
e ela vai trazer informações necessárias para que o homem entenda o que ele tem que fazer de bom para ser feliz e abençoado aqui e na eternidade. No mundo, presta bem atenção, o ser humano faz o que quer. Você faz o que você quiser, desde que Deus permita. Você pode, mas não vai conseguir fazer tudo o que você quer. Vai depender da autorização divina. Tem coisas que Deus deixa, tem coisas que Ele não deixa. Isso porque Deus, no exercício de sua soberania absoluta e à luz da sua presciência de todas as coisas, está conduzindo o mundo e a história a seu termo final. Deus é o dono de tudo. Deus manda em tudo. Deus manda em todos. No Salmo 24, versículo 1 está dito: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então a terra é de Deus, o universo é de Deus, os anjos pertencem a Deus, os demônios estão debaixo do poder de Deus e você também pertence a Deus. Então você pode fazer as coisas, mas dependendo da autorização divina. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28 e 2, versículo 15, está escrito que Deus abençoou o homem. Deus abençoou o primeiro casal. E Deus deu a seguinte ordem para o homem: frutificai. E disse ao casal: e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai a terra, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Quando Deus fez o homem, ele deu ao homem a autoridade sobre tudo aquilo que ele tinha criado. E em Gênesis 2,15, diz que Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, a primeira residência de Adão e Eva. Para quê? Para que Adão lavrasse, cuidasse do terreno, das flores, das plantas e para que guardasse o jardim. Muito interessante essa situação. Guardar o jardim. Deus já tinha dito o seguinte: domina a terra e guarda o jardim. Deus só não disse para o homem o seguinte: o diabo está aí. O diabo entrou aí, ele está rondando aí. O diabo é como um leão que fica ao redor, rugindo, querendo conquistar as pessoas. E, infelizmente, ele conquistou Adão e Eva pela desobediência do primeiro casal. Mas Deus avisou, Deus orientou. Eu vou te colocar aqui no jardim, você vai cuidar do jardim e vai ser o guarda do jardim. Deus fez o homem e mandou que ele dominasse a terra e cuidasse do jardim. O homem seria o representante de Deus na terra, porque Deus vinha todas as tardes conversar com o homem e com a sua esposa. Vamos dizer que Adão e Eva, eles faziam o culto doméstico toda a tardinha. Você é crente? É. A sua família é crente? É. Vocês fazem o culto doméstico? Vocês se reúnem toda a tardinha, à noite, para ler a Bíblia, para orar,
para cantar, para adorar. Era isso que Adão e Eva faziam. Eles se reuniam para adorar, para prestar contas do ministério deles. E Deus ia toda tardinha conversar com o primeiro casal. O homem era o representante de Deus na terra. Mas o homem pecou. O homem desobedeceu a Deus voluntariamente. No princípio, o homem vivia em estado de inocência e mantinha comunhão direta e perfeita com Deus. Mas, cedendo à tentação e o engano de Satanás, porém, num ato livre de desobediência contra o seu Criador, o homem caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado. Em consequência disso, eles foram expulsos da presença de Deus. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O homem seria o representante de Deus na terra, mas ele pecou e o diabo assumiu temporariamente o controle do mundo. Tanto é que Jesus disse que o diabo é o príncipe deste mundo. O diabo está, em parte, no controle do mundo. Tanto é que, quando ele tentou Jesus, ele disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. O diabo queria que Jesus o adorasse. E eu vou te dar coisas materiais. Aquele moço estava sob a influência de Satanás, porque ele estava vendido para os bens materiais. O Deus dele era Mamon, era riqueza. Queridos, a liberdade, Deus deu ao homem liberdade. É um dom inerente a todos os homens, por força da própria natureza do homem, feito à imagem e semelhança do próprio Deus. Quando Deus fez o homem, Deus lhe deu inteligência, sentimentos, capacidade moral, vontade livre e direção própria. O homem, ele é totalmente livre, ainda é, para fazer as suas escolhas. Diante de Deus, cada homem é competente e capaz para perceber, conhecer e compreender, ainda que em parte intelectual e experimentalmente, a verdade revelada e para tomar suas próprias decisões morais e religiosas, morais e espirituais, sem a mediação, interferência ou imposição de qualquer poder humano, seja ele civil ou religioso. Ninguém manda em você, só Deus. Mas esse Deus que manda em você, ele te dá 100% de liberdade para você fazer as suas escolhas. O homem é um ser livre e ele foi colocado no mundo para fazer coisas boas para si e para o próximo. Infelizmente, tem muita gente no mundo que só pensa em fazer coisas ruins. Tem gente que é ruim. Tem gente que não ajuda ninguém. Mas, por outro lado, tem gente que não pensa assim. Tem gente que está sempre disposta e pronta para fazer o bem aos outros. Tem gente que está sempre com disposição para fazer coisas boas para si e para os outros. Aí eu te pergunto, preste atenção agora nisso. Você é assim? Você é desse tipo de gente que está sempre pronta a ajudar? Ou você é uma pessoa praticamente inútil,
que trabalha contra o bem-estar social e a justiça dos homens. Você trabalha contra? E dentre essas inúmeras coisas boas que uma pessoa pode fazer no mundo, eu quero citar 5 coisas boas que todo homem precisa fazer. Mas para quê, pastor? Para que fazer coisas boas? Para você ser muito feliz aqui neste mundo e também para toda a eternidade, por toda a eternidade. Então, a nossa mensagem tem esse tema. 5 coisas boas que todo homem, que toda mulher, que todo mundo precisa fazer para ser muito feliz aqui neste mundo e por toda a eternidade. Então vamos à primeira coisa importante. A primeira coisa boa que o homem precisa fazer é se arrepender dos seus pecados. Em Marcos 1, 14, 15, está dito assim: Jesus apareceu na Galileia, no mar da Galileia, e ele apareceu dizendo o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus começou o seu ministério com quase 30 anos e ele veio anunciando o reino de Deus. O reino de Deus é o domínio soberano e universal de Deus. E, nesse sentido, ele é eterno. O reino de Deus é também o domínio de Deus no coração de todos os homens, os quais se submetem voluntariamente a Deus, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Jesus veio pregando, mas esse reino será consumado quando ele voltar no céu aqui para a terra. Ele vai julgar todas as pessoas e vai consumar a sua obra redentora. Aí é a eternidade. Aí é a necessidade de ser feliz para sempre. E no versículo 16 está dito: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, ele viu Simão e André. E viu também Pedro, Tiago, João, Pedro e André, Tiago, João, estavam trabalhando ali, estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E esses homens foram os primeiros a serem chamados por Jesus. Jesus disse: sigam-me, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles foram. Jesus disse: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento implica em mudança radical do homem interior, por força do que ele se afasta do pecado e se volta para Deus. Em Lucas 13:3, Jesus disse: não, vos digo antes que, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Se o homem não se arrepender, ele perecerá para sempre no inferno. E 1 João, capítulo 1, versículo 6, 8 diz: se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, mas nós somos pecadores, e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Queridos, a primeira coisa boa que o homem precisa fazer
é se arrepender dos seus pecados. O arrependimento implica em mudança radical, e você se afasta do pecado e se volta para Deus. Eu disse que falaríamos sobre 5 coisas. Nesta oportunidade, nós vamos ficar somente com a primeira, que é o primeiro passo para você ter uma vida de felicidade e alegria neste mundo e na eternidade. Jesus vem buscar todos aqueles que um dia se arrependeram dos seus pecados. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, no tempo oportuno, mandou Jesus ao mundo. Jesus se fez carne, identificou-se completamente com todos os homens, tomou sobre si a culpa dos nossos pecados, morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou, voltou para o céu e disse, um dia eu volto para a terra para buscar aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram em mim e depositaram a sua fé na minha pessoa. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já confessou os seus pecados a Cristo? Você já recebeu de Cristo paz, perdão, salvação, vida eterna, comunhão? Não. Então faça isso agora. Este é o primeiro passo. Esta é a primeira coisa boa que você precisa fazer. Você precisa se arrepender dos seus pecados para receber a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, se ele voltar, você sobe com ele. E se você morrer antes, você vai direto para o céu, na presença de Deus, para gozar das benesses que a morte de Cristo proporciona a todo aquele que deposita a fé no Evangelho de Deus. E que, para tanto, o nosso bondoso Deus nos ajude a entendermos esta mensagem e a tomarmos a primeira decisão para sermos felizes neste mundo e eternamente. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus pela mensagem que o pastor Lete França traz nesse momento, trouxe nesse momento 5 coisas que o homem precisa fazer para ser feliz neste mundo e na eternidade. A primeira coisa, o homem precisa arrepender-se de seus pecados para ser feliz aqui e na eternidade. O texto citado para fundamentar essa tese, Marcos capítulo 1, versos 14, 15 e 16 também. Pastor França, Deus abençoe, muito obrigado. Se o Senhor nosso Deus permitir, estaremos juntos amanhã, Pastor França, aqui no programa O Evangelista. Saúde, Um abraço. bom descanso, uma boa noite para você, para a Valéria, para os filhos que não estão em Portugal, mas para as noras e os netos também. Deus abençoe, Pastor França. Até amanhã. Muito obrigado. Até amanhã. Muito bem, estamos encerrando o programa O Evangelista e queremos contar com sua audiência do manhã, tá bom? Ó, não esqueça, tá bom? Não esqueça. Indica o link da TV Meteoro para todo mundo, no Brasil e fora do Brasil. Ajude o pastor Alecrim, ajude o pastor Laerte, ajude o pastor Paulo Vitor, nos ajude para sermos instrumentos nas mãos do Espírito Santo para evangelizar o Brasil e o mundo através da internet. Muito obrigado também aos meus ofertantes, muito obrigado aos meus parceiros comerciais. Doutor Marcionil Muniz, muito obrigado. Jonathan Nascimento Diácono, muito obrigado. Davi Gouveia, nosso irmão lá de Brasília, e o nosso querido irmão Gessé, aqui de São José dos Pinhais. Você quer nos ajudar sendo ofertante voluntário do pastor Alecrim?
Anote a chave Pix, alecrim.roberto6@gmail.com. Quer nos ajudar sendo parceiro empresarial? Divulga aí a sua empresa, o seu serviço. Divulga aqui no programa Evangelista. Seja nosso parceiro empresarial, tá bom? O telefone do Pastor Alecrim é 41 998 6835. Fica agora aí o meu agradecimento aos meus parceiros empresariais. Deus abençoe você. Até amanhã, se o Senhor assim, nosso Deus nos permitir. Sabe aquele lugar onde o tempo parece andar mais devagar? Aqui é assim. Todas as peças têm história e todas elas se encontram nesse mesmo espaço. Na Darts Antiguidades, acreditamos que decorar é mais do que deixar um espaço bonito. É colocar vida, personalidade e memória em cada campo. Venha sem pressa, aqui você vai descobrir histórias, encontrar raridades e quem sabe até a próxima peça que vai fazer parte da sua história. Precisa de contabilidade confiável, ágil e moderna para a sua empresa? O Espaço Contábil oferece contabilidade empresarial, eclesiástica, gestão de folha de pagamento, obrigações fiscais, planejamento tributário e abertura de empresas. Tudo com tecnologia e atendimento personalizado. Evite dores de cabeça e garanta a segurança fiscal. Acesse spacoconte.com.br e fale com quem entende seu negócio de verdade. Você já se sentiu inspirado? Já parou para pensar no poder de uma mensagem que toca o coração e transforma vidas? É exatamente isso que o programa O Evangelista traz para você. Não é só mais um programa de TV. É um chamado. Uma paixão. Na TV Meteoro, nós abrimos uma janela de esperança para milhares de lares. Com a palavra de Deus, tocamos em feridas, semeamos a fé e cultivamos a mudança. Vemos o poder do Evangelho se manifestando a cada semana, e isso acontece porque você está conosco. A sua audiência é a prova de que estamos no caminho certo. Mas para que essa jornada continue, precisamos dar o próximo passo, juntos. O que você pode fazer agora? É simples, mas é poderoso. Ajude-nos a alcançar mais vidas. Compartilhe este programa. Clique nesse botão de compartilhar e envie para seus grupos, para sua família, para seus amigos. Para quem você sabe que precisa de uma palavra de fé e conforto. Cada compartilhamento é uma semente plantada, um milagre que pode estar prestes a acontecer na vida de alguém. E não se esqueça do like. O seu curtir nos ajuda a mostrar para o algoritmo do YouTube e de outras plataformas que nossa mensagem é relevante. Que o Evangelho precisa ser visto e ouvido por mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, faça isso agora. Ative as notificações para não perder nenhuma mensagem que pode mudar o seu dia.
Queremos que esse programa continue no ar, levando essa paixão pelas almas a todos os cantos. Com a sua ajuda, podemos manter essa obra de pé. Sua contribuição, seja ela qual for, faz a diferença. Junte-se a nós e seja um patrocinador dessa grande missão. Sua parceria é um investimento na esperança. Compartilhe, curta, se inscreva e ajude a manter esse programa vivo. Uma paixão que nos move. Um chamado que nos inspira. O programa O Evangelista, na TV Meteoro, é dirigido e apresentado pelo pastor Roberto Alecrim, no Ministério Paixão pelas Almas. Conecte-se conosco e seja parte dessa história de fé e transformação.